Enfermeiras são profissionais dedicadas e corajosas, trabalhando incansavelmente para cuidar da saúde e do bem-estar dos pacientes. No entanto, ao longo dos anos, têm surgido relatos e histórias sobre acontecimentos sobrenaturais envolvendo enfermeiras que deixaram muitas pessoas perplexas e curiosas. As histórias mais comuns envolvem enfermeiras que afirmam ter tido experiências paranormais durante os plantões noturnos nos hospitais onde trabalham. Muitas relatam ter visto vultos, ouvido vozes estranhas e até sentido presenças inexplicáveis em salas vazias. Algumas enfermeiras até afirmam ter testemunhado o movimento de objetos sem nenhuma explicação lógica. Além disso, há relatos de enfermeiras que afirmam ter tido experiências de premonição ou intuição aguçada em relação aos pacientes. Elas afirmam poder sentir pressentimentos sobre o estado de saúde de um paciente antes mesmo de qualquer sinal físico se manifestar. Essas experiências levaram muitos a acreditar que as enfermeiras têm uma conexão especial com o mundo espiritual ou possuem habilidades paranormais. Outra história intrigante envolve enfermeiras que afirmam ter tido encontros com fantasmas de pacientes falecidos. Elas relatam ver a figura de um paciente que já havia morrido caminhando pelos corredores do hospital ou até mesmo entrando nos quartos dos pacientes vivos. Essas aparições costumam trazer consolo para os enfermeiros, pois eles interpretam como um sinal de que o paciente falecido está em paz. É importante ressaltar que nem todas as profissionais dessa área têm contato com esses fenômenos. São vários os motivos e fatores que podem desencadear essas visões e eles estão diretamente ligados a questões muito particulares de cada indivíduo. Independentemente de acreditar ou não em eventos sobrenaturais envolvendo as enfermeiras, devemos valorizar o trabalho incansável e a dedicação desses profissionais de saúde. Elas são fundamentais para garantir o cuidado e o conforto dos pacientes, independentemente das circunstâncias. Se você já presenciou algum fenômeno de cunho sobrenatural e quiser dividi-lo com o canal, é só enviar a sua história para o e-mail, que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. O rapaz com a jaqueta do exército. Saudações a todos, meu nome é Eliane e eu tenho 43 anos. Eu sou nascida na cidade de São João de Meriti e atualmente eu moro em Niterói, aqui mesmo, no Rio de Janeiro. Luciano, é com muita satisfação que eu envio a esse canal que eu adoro a história de um acontecimento que mexeu muito comigo quando eu ainda era uma estudante de enfermagem. Quem trabalha nessa atividade sabe bem o que é estar às voltas com acontecimentos sobrenaturais. Eu já ouvi várias histórias, principalmente de amigas que trabalham em UTI e sempre trabalham assustadas e, em alguns casos, com medo mesmo. Algumas já tiveram crises nervosas e simplesmente abandonaram o plantão depois de presenciar cenas horripilantes. Por sorte, eu nunca presenciei nenhuma situação macabra ou algo fantasmagórico. Na verdade, a minha vida toda eu mais ouvi histórias do que as presenciei de fato. Foram poucas as vezes que eu estive em meio a uma situação realmente sobrenatural, e essa, que eu vou descrever, parece ser uma coisa bem comum no nosso meio. Eu conheço histórias contadas por praticamente todas as minhas amigas envolvendo acontecimentos semelhantes a esse que eu passo a narrar agora. Esse acontecimento veio para me mostrar que quem é realmente amado e querido pode, mesmo não sabendo, receber a visita de alguém especial, mesmo que este não esteja mais no nosso plano. Eu estava trabalhando na unidade de oncologia de um grande hospital no centro do Rio de Janeiro durante meu estágio da faculdade de enfermagem. Eu estava lá já há bastante tempo. Eu conhecia todo mundo e me dava muito bem com os médicos e toda a equipe com a qual eu trabalhava. Eu me lembro bem daquele dia.
Era um dia bastante frio do mês de junho, aproximadamente 7h30 da manhã. Chovia bastante lá fora e tudo estava tranquilo na unidade em que eu estava. Na verdade, estava tudo tranquilo até demais. Quando essa calmaria se instala lá, a gente considerava isso um prenúncio de que alguma coisa estranha iria acontecer. Os espíritos que vagavam por lá, nós dizíamos, gostavam quando tudo estava calmo e tranquilo. Quando, às vezes, o caos se instaurava por lá, eles nem davam as caras. E, curiosamente, isso era verdade. Luciano, eu estava conferindo os prontuários dos pacientes, anotando sobre suas patologias para estudo, quando eu passei na porta do quarto de um paciente chamado José Antônio, a qual todos o apelidamos de Antônio Fagundes, devido à sua semelhança com o ator. Ele tinha câncer hepático e, apesar de ser considerado um paciente terminal, nos seus primeiros dias aqui no hospital, ele estava sempre bem-humorado e falante. Ele era bem brincalhão e divertia muito a todos da equipe, assim como os outros pacientes do quarto. Mas, com o passar do tempo, o seu quadro começou a piorar bastante e, depois de uns tempos, ele evoluiu para um coma e agora estava recebendo cuidados paliativos, que são aqueles cuidados ministrados para que o paciente tenha uma boa morte. Então, ao chegar na porta do quarto, eu olhei para a cama onde ele estava e percebi um rapaz que conversava alegremente com ele, gesticulava bastante e de vez em quando eu ouvia quando ele dava risada, assim como o seu Antônio. À primeira vista, eu achei estranho, pois até onde eu sabia, ele estava em coma profundo e não respondia a nenhum estímulo. Ele já havia perdido a consciência há quase uma semana e agora estava ali, feliz, conversando animadamente com aquele rapaz. O jovem tinha cerca de mais ou menos 20 anos. Usava uma jaqueta cor verde escura camuflada, parecida com uma jaqueta do exército, e usava longas e grossas costeletas, uma coisa que há muito tempo eu não via, e apesar de achar bastante estilosa, eu achei um pouco fora de moda. Talvez nos anos 70 ou 80 aquilo devesse ser bonito, mas agora era apenas esquisito. Outra coisa que me chamou a atenção, além do sorriso muito alegre e carinhoso daquele rapaz, foi o fato de ser ainda muito cedo para o horário de visitas. Mas eu não estranhei totalmente pelo fato do paciente ser terminal e eu sabia que, às vezes, o enfermeiro-chefe liberava visitas fora de hora, apesar que, desde a hora que eu cheguei, eu tinha a porta do quarto sobre a minha vista e eu não havia visto aquele rapaz entrar. Depois de 30 minutos, quando eu passei de volta, eu fui até o quarto onde o seu Antônio estava e eu vi que ele estava com os olhos abertos e ainda visivelmente emocionado, com lágrimas ainda correndo pelos olhos. Ele me disse com muita alegria que havia acabado de receber uma visita muito querida que tinha vindo muito de longe, o seu neto, Anselmo. Então, amigos, depois de um pouco mais de uma hora depois dessa minha última visita, o seu Antônio faleceu, e assim que a família chegou, após ser avisado do falecimento, eu percebi, claro, muita tristeza e dor nos olhos deles, pois eu entendi que aquele senhor era muito querido e todos o amavam muito por causa do seu espírito leve e brincalhão, e todos estavam chorando demais, quando de repente eu ouvi a seguinte frase: logo ele, que gostava de ter sempre a família por perto, morreu aqui sozinho, sem ninguém ao seu lado. Luciano, foi nesse momento que eu me aproximei e comecei a contar que ele não havia passado o dia sozinho, que ele havia recebido a visita do seu neto Anselmo e que os dois conversaram animadamente e que ele inclusive deu boas risadas e deve ter passado por momentos muito alegres em companhia do neto. Eu contei que ele inclusive havia falado comigo horas antes de morrer e que ele parecia estar muito emocionado e feliz com aquela visita que, segundo ele me disse, havia vindo de longe, apenas para vê-lo. Luciano, eu me arrepio todas as vezes que eu conto essa história. E eu estou aqui com os pelos dos meus braços em pé, só de me lembrar desse momento. Todos pararam de chorar e me olharam perplexos. Eu achei que eles estavam desse jeito por causa do choque da morte do seu Antônio, e eu ainda sem perceber, descrevi a aparência do moço, falando da jaqueta e das costeletas enormes,
e do nada eu fui interrompido por uma senhora que pegou meu braço e, pálida de susto, me disse: "Minha filha, não brinque com meu coração desse jeito. Nosso neto Anselmo morreu há mais de 20 anos em um acidente de moto e ele usava uma jaqueta exatamente igual a essa que você está descrevendo." Então, meus amigos, eu nesse dia tive a certeza de que o amor entre as pessoas pode ser capaz de vencer as barreiras da vida e da morte, mesmo que seja para realizar uma última visita. Eu agradeço muito a atenção de todos e fiquem com Deus. O homem sentado no canto. Olá, Luciano e amigos do canal. Essa história me deixou realmente assustada e em pânico. Eu trabalhei por um curto período em uma pequena casa de repouso privada aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro. Muitos pacientes estavam lá há bastante tempo e eu, como era recém-chegada e não podia exigir muita coisa, fui escalada para pegar o turno da noite por 2 semanas para cobrir a enfermeira da noite que estava doente. Esse era um horário que ninguém gostava de trabalhar, pois muitos pacientes não conseguiam dormir bem à noite e não queriam ficar em seus quartos. Então aqueles que não tinham dificuldade de locomoção queriam ficar circulando pelos corredores ou então ir para a sala de jogos para passar o tempo, e isso não era permitido pela administração da casa. Luciano, esse lugar tinha aquelas velhas luzes de corredor que você tinha que puxar uma pequena correntinha para poder acendê-las. Eu demorei a me acostumar com isso e todas as vezes que eu entrava no corredor, eu ia logo deslizando as mãos pelas paredes em busca do interruptor e até me dar conta de que eu precisava encontrar as lâmpadas penduradas na escuridão e depois localizar essa correntezinha. Eu ficava circulando naquela escuridão por alguns segundos, pois havia uma lâmpada em cada extremidade do corredor. Então, uma noite, eu havia terminado de fazer um relatório em uma sala que ficava bem no meio do corredor, e após conferir os suprimentos e as medicações, eu desliguei as luzes. As únicas luzes que permaneceram ligadas eram a da lâmpada que ficava na minha mesa e a do estranho sinal de saída que iluminava de vermelho todas as paredes. Eu estava colocando os remédios no carrinho de medicamentos quando eu senti uma brisa muito fria. Nós estávamos no inverno e nenhuma janela estava aberta. Então eu ouvi um som como um murmúrio, uma espécie de lamento bem baixinho, e eu logo pensei se tratar do paciente do quarto 3. Ele às vezes ficava inquieto de noite tentando sair do quarto e reclamava muito quando via que não podia. Esse quarto ficava a cerca de 2 metros de onde eu estava com um carrinho de medicamentos. Meus amigos, sendo a enfermeira medrosa mais corajosa que eu conheço, eu decidi verificar se ele não estava tentando sair da cama. Eu fui ao seu quarto e notei que ele estava profundamente adormecido. Ele inclusive estava roncando bem alto. Eu fiz uma rápida verificação das camas e todos estavam dormindo e não havia nenhuma cama vazia. Logo não havia nenhum paciente circulando pela clínica. A enfermeira assistente estava na sala de televisão dobrando alguns lençóis e ela parecia não ter ouvido nada de estranho, pois a fisionomia dela estava bastante tranquila. Então, pouco tempo depois, eu ouvi aquele mesmo barulho novamente, só que dessa vez eu vi com a minha visão periférica uma figura muito estranha e assustadora passando por mim, saindo de dentro do quarto 3. Dessa vez eu não fui tão corajosa. Eu peguei a enfermeira assistente pelo braço, que agora deveria estar achando que eu era louca, e nós entramos no quarto e encontramos o paciente sentado na cama conversando com alguém que não estava lá. Quando eu perguntei com quem ele estava falando, ele me disse: "Com um homem que está sentado na cadeira do canto." Naturalmente não havia ninguém na cadeira, então o assistente e eu o deitamos novamente e saímos apavoradas daquele quarto. No relatório, na manhã seguinte, eu informei a enfermeira-chefe sobre o que havia acontecido.
Antes que eu pudesse dizer com quem o paciente afirmava estar conversando, ela me disse, com um homem sentado na cadeira no canto direito. Eu achei aquilo assustador. Mais tarde, eu falei com a enfermeira da noite que eu estava substituindo e ela me disse que isso acontecia o tempo todo quando ela estava por lá. Foram vários os pacientes daquela clínica que tiveram uma experiência bem semelhante àquela. Eu nunca descobri o nome daquele misterioso homem que ficava sentado naquela cadeira no canto do quarto 3. De qualquer forma, foi o fim do meu turno no período da noite e eu comecei a trabalhar no turno da manhã e nunca mais tive nenhum tipo de contato com essas coisas. Essa é a minha missão. Olá, Luciano. Olá, amigos do canal. Meu nome é Karen. Eu tenho 56 anos e moro hoje na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Eu sou formado em enfermagem e desde os meus 20 anos que eu trabalho nessa área. Já passei por vários hospitais e clínicas, casas de repouso, instituições mentais e também já fiz vários serviços particulares, como acompanhamento de idosos e enfermos crônicos e terminais. Ou seja, a minha vida inteira foi dedicada a cuidar de doentes e ajudá-los em suas recuperações. Ou, quando isso não era possível, fazer com que o fim das suas vidas fosse o menos doloroso possível. Imagine, amigos, a quantidade de situações e eventos que eu tive que presenciar ao longo da minha vida. São muitas as histórias e fenômenos que eu vou tentar puxar pela memória e relatar aqui alguns deles. Nos anos 90, eu trabalhei por um longo período em uma instalação mental. Muitas vezes, antes da morte de algum interno, muitos enfermeiros da equipe diziam ver uma criancinha, às vezes um menino, às vezes uma menina, brincando no corredor. O tempo que essa visão levava para aparecer antes da morte de alguém nunca era consistente. Às vezes acontecia minutos antes de uma morte, às vezes horas ou até mesmo dias, mas sempre que essa criança era avistada, uma morte acontecia. A aparição daquela criança nunca era uma imagem realmente assustadora, exceto se você soubesse se tratar de algo sobrenatural. Aquele lugar tinha uma atmosfera tranquila e bem pacífica. Não era nada assustador, geralmente. Muitas vezes os pacientes falavam sobre anjos que ficavam ao seu lado velando seu sono e algumas vezes eles diziam conversar com eles. Uma vez tivemos uma freira como paciente e quando ela morreu, nós ouvimos um canto bem suave que ficava no ar como se houvesse uma caixinha de som escondida no teto. Verificamos todos os quartos procurando por caixinhas de som, TV ou algo parecido, mas não encontramos nada para explicar a origem daquele som. Alguns anos depois, eu saí daquela clínica e fui trabalhar em um grande hospital. Eu estava trabalhando lá apenas 6 meses, e uma noite eu estava trabalhando em meu turno regular em uma unidade de transplante de medula óssea junto com outra enfermeira. Eu e ela tínhamos 5 pacientes para cuidar e já era cerca de 3:30 da manhã. Essa minha colega havia acabado de sair de um dos quartos. Ela estava esvaziando um urinário quando a porta do banheiro fechou-se sobre ela, o que naturalmente a assustou e ela derramou urina em si mesma. Nos encontramos na entrada do corredor e ela estava indo trocar de roupa quando começou a me contar que havia um jovem rapaz que havia ficado naquele quarto e que sofreu uma morte bastante horrível e inexplicável. Ela me contou que esse homem estava prestes a receber alta e ir para casa logo pela manhã, mas durante a madrugada, cerca de 4 horas da manhã, todas as enfermeiras que estavam naquele andar ouviram uma batida, algo como o som de alguém caindo. Elas correram para o quarto e o encontraram caído no banheiro com um catéter arrancado e sangue por todos os lados. Elas tentaram reanimá-lo, mas ele acabou morrendo lá mesmo no banheiro. Ninguém sabia por que ele havia puxado seu catéter ou o que realmente havia acontecido, mas, evidentemente,
a cena daquele banho de sangue horrível foi uma coisa que deixou muita gente traumatizada por lá. E agora, Luciano, que vem a parte mais assustadora. Algumas semanas depois, uma pequena e doce velhinha estava naquele quarto e perguntou à enfermeira se alguém havia morrido ali. A enfermeira explicou que ela estava em um hospital e era muito provável que alguém pudesse ter morrido ali naquele quarto. Então, aquela senhorinha disse: "Eu acho que um homem morreu nesse banheiro." Então a enfermeira perguntou como ela poderia saber disso e a senhora respondeu: "Porque ele está falando comigo agora mesmo." Luciano, essa senhora usava um catéter Lumen triplo. E quando a enfermeira entrou lá algumas horas mais tarde, ela viu que havia sangue em todos os lugares. Uma das linhas do catéter estava cortada. O catéter não foi retirado, ele foi cortado. O mais impressionante é que não havia nenhuma tesoura no quarto. A minha amiga disse que perguntou à senhora o que havia acontecido e ela lhe respondeu que o homem que morreu no banheiro havia feito aquilo. Para finalizar, eu vou contar um fenômeno bem recente que aconteceu comigo aqui mesmo no hospital em que eu trabalho atualmente, em Montevidéu. Eu estava fazendo anotações no prontuário de um paciente sentado em minha sala quando eu fui chamada para verificar uma outra paciente que estava constantemente tocando a campainha, dizendo que estava sentindo muita dor no peito e que tinha certeza de que estava infartando. Eu verifiquei a sua pressão, chequei o nível da sua glicose, verifiquei seus batimentos e vi que ela estava estável e que ela não apresentava nenhum sinal de que estivesse com alguma coisa grave. Essa paciente havia dado entrada para tratar um trauma na bacia devido a uma queda e ela já estava medicada, imobilizada e estava apenas sendo observada para, em questão de horas, receber alta. A medicação que havia sido ministrada era bem leve, nada que pudesse lhe causar nenhum tipo de alucinação ou surto, mas ela foi ficando cada vez mais assustada. A expressão nos olhos dela foi mudando com o passar do tempo e em poucos minutos ela parecia estar sob o efeito de algum narcótico, pois ela começou a gritar e se debater feito uma louca. Eu chequei novamente a medicação e não consegui entender o que estava levando a ter aquele tipo de reação. Eu fui procurar no seu prontuário se havia alguma anotação sobre alergia a alguma substância, mas não havia nada anotado a esse respeito. Luciano, em pouco tempo, a sensação que eu tive foi a de que o hospital inteiro fosse simplesmente desabar. Chegaram vários médicos, enfermeiros, seguranças e até 2 policiais que ficavam em uma viatura na recepção. Ninguém conseguia conter aquela mulher. Ela parecia estar tomada por uma força muito além da frágil condição em que ela se encontrava. Todos que estavam lá puderam ver o rosto dela se transformar. Ele estava cheio de bolhas, a pele estava bem branca, enquanto os vasos se tornavam aparentes em seu rosto, dando-lhe uma tonalidade meio avermelhada, meio amarronzada. Os seguranças tentaram amarrá-la na cama, mas não conseguiram. Ela apenas, com um movimento de braço, fez voar longe um dos enfermeiros que tentavam segurá-la. E então ela, com uma voz bem gutural e sinistra, que em nada lembrava a voz doce e delicada dela, soltou uma gargalhada tão aterrorizante que fez todos ficarem paralisados. Depois que ela terminou de rir, todos ficaram parados em choque e pareceram finalmente se dar conta de que seria inútil tentar contê-la. Então ela foi se encolhendo na cama, enquanto os traços suaves do seu rosto foram retornando pouco a pouco, e aquele olhar ameaçador foi sendo desfeito, dando lugar a um olhar vazio e perdido, até que um monitor cardíaco mostrou que o coração dela parou de bater, e ela morreu ali mesmo. Luciano e amigos, essa é a minha vida. Essas são as coisas com as quais eu tive que conviver praticamente durante toda a minha vida. Eu tenho muita fé em Deus e eu acho que é por isso que eu nunca enlouqueci. Também nunca pensei em desistir do meu trabalho, da minha carreira ou da minha profissão. Eu acredito que essa seja a minha missão nesse mundo, ajudar as pessoas, mesmo que eu precise enfrentar todos os demônios desse mundo. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história.